Olá, irmãos. Bem-vindo ao canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vou narrar para vocês o sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Servos Inúteis. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Mateus capítulo 25, versículo 30. Da mesma forma, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas capítulo 17, versículo 10. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Mateus capítulo 25, versículo 21. Há um caminho estreito entre a indiferença e a sensibilidade mórbida. Alguns homens parecem não sentir nenhuma ansiedade sagrada. Depositam o talento de seu mestre na terra, deixam-no lá e desfrutam de seu prazer e tranquilidade sem um momento de remorso. Outros professam estar tão ansiosos para estar certos que chegam à conclusão de que nunca poderão estar certos e caem no horror de Deus, vendo seu serviço como um trabalho penoso e ele mesmo como um mestre severo, embora provavelmente nunca o digam. Entre essas duas linhas há um caminho, estreito como um fio de uma navalha, que somente a graça de Deus pode nos capacitar a traçar. É livre de descuido e de escravidão, e consiste em um senso de responsabilidade corajosamente assumido com a ajuda do Espírito Santo. O caminho certo geralmente se encontra entre os dois extremos. É o estreito canal entre a rocha e o redemoinho. Existe um caminho sagrado que corre entre a autocongratulação e o desânimo, um caminho muito difícil de encontrar e muito difícil de manter. Há grandes perigos na consciência de que você agiu bem e de que está servindo a Deus com todas as suas forças, pois você pode vir e pensar que é uma pessoa merecedora, digna de estar entre os príncipes de Israel. O perigo de se envaidecer dificilmente pode ser superestimado. Uma cabeça tonta logo traz uma queda. Mas talvez igualmente temível, por outro lado, seja aquela sensação de indignidade que paralisa todo o esforço, fazendo você se sentir incapaz de qualquer coisa grande ou boa. Sob esse impulso, os homens fugiram do serviço de Deus para uma vida de solidão. Sentiram que não poderiam se comportar valentemente na batalha da vida e, portanto, fugiram do campo antes que a luta começasse, para se tornarem eremitas ou monges, como se fosse possível fazer a perfeita vontade do Senhor sem fazer absolutamente nada e cumprir os deveres para os quais nasceram por um modo de existência não natural. Bem-aventurado o homem que encontra o caminho reto e estreito entre os altos pensamentos sobre si mesmo e os pensamentos duros sobre Deus, entre a autoestima e uma tímida relutância diante de todo esforço. Meu desejo é que o Espírito de Deus guie nossas mentes para o meio termo áureo, onde as graças sagradas se misturam e os vícios conflitantes, igualmente naturais aos nossos corações malignos, são todos excluídos. Que o Espírito de Deus abençoe nossos 3 textos e os 3 temas por ele sugeridos, para que sejamos corrigidos e então, por infinita misericórdia, possamos ser mantidos em retidão até o grande dia do acerto de contas. Leiamos Mateus 25, 30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Neste nosso primeiro texto, temos o veredito da justiça sobre o homem que não usou o seu talento. O homem é aqui denominado servo inútil, porque era preguiçoso, inútil e sem valor. Ele não pagou juros ao seu senhor em troca do seu dinheiro, nem lhe prestou serviço nenhum sincero. Ele não cumpriu fielmente a confiança nele depositada, como fizeram seus conservos. Observe primeiro que essa pessoa inútil era um servo. Ele nunca negou ser um servo. De fato, foi por sua posição como servo que ele se tornou possuidor de um único talento, e a essa posse ele nunca se opôs. Se ele tivesse sido capaz de receber mais,
Não há razão para que não tivesse 2 talentos ou 5, para o ato de enterrar o talento e comparecer perante ele para prestar contas. Isso torna o assunto ainda mais profundo para você e para mim, pois nós também professamos ser servos do Senhor nosso Deus. O julgamento deve começar pela casa de Deus, isto é, com aqueles que estão na casa do Senhor como filhos e servos. Portanto, cuidemos bem de nossas ações. Se o julgamento começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se os justos dificilmente se salvam, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se isso, em nosso texto, é julgamento sobre os servos, qual será o julgamento sobre os inimigos? Este homem reconheceu que foi servo até o fim, e embora fosse impertinente e impudente o suficiente para expressar uma opinião perversa e caluniosa sobre o seu senhor, não negou sua própria posição como servo, nem o fato de que seu talento era de seu senhor, pois disse: "Eis aqui o que é teu." Ao falar assim, ele foi bem mais longe do que alguns cristãos professos, pois vivem como se o cristianismo se resumisse a comer a gordura e beber o doce, sem servir a ninguém, como se a religião tivesse muitos privilégios, mas nenhum preceito, e como se, quando os homens foram salvos, se tornassem vadios licenciados, para quem é uma questão de honra magnificar a graça livre ficando ocioso o dia todo no mercado. Infelizmente, conheço alguns que nunca dão um passo para Cristo e ainda assim o chamam de Mestre e Senhor. Muitos de nós reconhecemos que somos servos, que tudo o que temos pertence ao nosso Mestre e que somos obrigados a viver para Ele. Até aqui tudo bem, mas podemos chegar a esse ponto e, no entanto, no final, sermos considerados servos inúteis e, assim, sermos lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Tomemos cuidado com isso. Este homem, embora servo, tinha má fama em relação ao seu senhor e não gostava do seu serviço. Disse: "Eu sabia que você é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou." Certos professores que se infiltram na igreja têm a mesma opinião. Não ousam dizer que se arrependem de terem se filiado à igreja e, ainda assim, agem de forma que todos possam concluir que, se ela pudesse ser desfeita, não faria o mesmo novamente. Não encontram prazer no serviço a Deus, mas continuam a perseguir sua rotina como um hábito ou uma obrigação árdua. Eles entram no espírito do irmão mais velho e dizem: "Eis que te sirvo há tantos anos, em nenhum momento transgredi os teus mandamentos, e ainda assim nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos." Sentam-se à sombra da piedade e nunca se aquecem ao sol que brilha em cheio sobre ela. Esquecem-se de que o pai disse ao filho mais velho: "Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu." Ele poderia ter tido tantos banquetes, tantos cordeiros e cabritos quanto desejasse, nada de bom lhe seria negado. A presença do pai deveria ter sido a sua alegria e seu deleite, e melhor do que todas as festas com os amigos. E teria sido assim se ele tivesse em um estado de espírito adequado. O homem que escondeu seu talento carregou o espírito maligno e petulante muito mais longe do que aquele irmão mais velho, mas os germes são os mesmos e devemos ter cuidado para esmagá-los desde o início. Este servo inútil viu seu senhor como alguém que colhe onde nunca semeou e usava o ancinho para juntar o que nunca havia espalhado. Ele queria dizer que seu senhor era uma pessoa dura, exigente e injusta, a quem era difícil agradar. Ele julgava seu senhor alguém que esperava mais de seus servos do que tinha o direito de esperar, e tinha tanto ódio de sua conduta injusta que resolveu dizer-lhe na cara o que pensava dele. Esse espírito pode facilmente se infiltrar na mente dos profetas. Receio que esteja pairando sobre muitos até mesmo agora, pois não estão satisfeitos com Cristo. Se desejam prazer, vão para fora da igreja para obtê-lo.
Suas alegrias não estão dentro do círculo do qual Cristo é o centro. Sua religião é o seu trabalho, não seu deleite. Seu Deus é seu temor, não sua alegria. Eles não se deleitam no Senhor e, portanto, Ele não lhes concede o desejo de seus corações e assim ficam cada vez mais descontentes. Não poderiam chamá-lo de Deus, minha imensa alegria, e por isso ele é um terror para eles. A devoção é um compromisso tedioso para eles. Gostariam de poder escapar dela com a consciência tranquila. Não dizem isso para seus eus secretos, mas você pode ler nas entrelinhas estas palavras. Que cansativo! Não é de se admirar que, quando as coisas chegam a esse ponto, um professor se torna um servo inútil, pois quem pode fazer um trabalho bem que ele odeia fazer? Serviço forçado não é desejável. Deus não precisa de escravos para agraciar seu trono. Um servo que não está satisfeito com sua situação é melhor ir embora. Se não estiver satisfeito com seu mestre, é melhor encontrar outro, pois o relacionamento entre eles será desagradável e inútil. Quando se trata disso, de você e eu estarmos descontentes com o nosso Deus e insatisfeito com sua obra, é melhor procurarmos outro Senhor, se algum deles nos quiser, pois certamente seremos inúteis para o Senhor Jesus por nossa falta de amor a Ele. Observe a seguir que, embora este homem não estivesse fazendo nada para seu Senhor, ele não se considerava um servo inútil. Não demonstrou autodepreciação, nem humilhação, nem contrição. Foi ousado como o bronze e disse sem pudor: eis o que é teu. Ele se apresentou diante de seu Senhor sem desculpas ou justificativas. Não se juntou àqueles que fizeram tudo e depois dizem: somos servos inúteis, pois sentia que havia lidado com seu Senhor como a justiça do caso merecia. De fato, em vez de reconhecer qualquer falha, passou a acusar seu Senhor. O mesmo acontece com os falsos mestres. Eles não têm ideia de que são hipócritas. Esse pensamento não lhe passa pela cabeça. Não tem noção de que são infiéis. Insinua isso e veja como se defenderão. Se não estão vivendo como deveriam, alegram ser lamentados em vez de culpados. A culpa é da providência. A culpa é das circunstâncias. A culpa é de todos, menos deles mesmos. Eles não fizeram nada e, no entanto, sentem-se mais à vontade do que aqueles que fizeram tudo. Eles se deram ao trabalho de cavar a terra e esconder seus talentos e praticamente perguntam: o que mais você quer? Deus é tão exigente a ponto de esperar que eu lhe traga mais do que ele me deu? Sou tão grato e devoto quanto Deus me fez. O que mais ele exigirá? Veja bem, não há curvar-se diante do pó com um senso de imperfeição, mas se lançar arrogantemente sobre Deus toda a culpa, e isso também sob o pretexto de honrar sua graça soberana. Ah, que homens sejam capazes de torturar a verdade de Deus até transformá-la em uma falsidade tão presunçosa. Observe bem que o veredito da justiça, no fim, pode acabar sendo o oposto daquele que pronunciamos sobre nós mesmos. Aquele que orgulhosamente se considera útil será considerado inútil, e aquele que modestamente se julga inútil pode, no final, ouvir seu mestre dizer: muito bem, servo bom e fiel. Tão pouco somos capazes, devido aos defeitos de nossa consciência, de formar uma avaliação correta de nós mesmos, que frequentemente nos consideramos ricos e abastados, sem necessidade de nada, quando, na verdade, estamos nus, pobres e miseráveis. Tal foi o caso deste servo infiel. Ele se envolveu na presunção de ser ainda mais justo que seu senhor e tinha um argumento a defender que, segundo ele, o isentaria de toda a culpa. Deveria suscitar muita reflexão quando observamos o que este servo inútil fez, ou melhor,
o que ele não fez. Ele depositou cuidadosamente seu capital onde ninguém pudesse encontrá-lo e roubá-lo, e esse foi o fim de seus serviços. Devemos observar que ele não gastou esse talento consigo mesmo, nem o usou em negócios para seu próprio benefício. Ele não era um ladrão, nem de forma alguma se apropriou indevidamente do dinheiro colocado sob sua responsabilidade. Nisso, ele supera muitos que professam ser servos de Deus e, no entanto, vivem apenas para si mesmos. O pouco talento que possui é usado em seu próprio negócio e nunca nos interesses de seu senhor. Eles têm o poder de ganhar dinheiro, mas seu dinheiro não é feito para Cristo. Tal ideia nunca lhes ocorre. Seus esforços são todos para si mesmos, ou, para usar outras palavras para expressar a mesma coisa, para suas famílias. Ali está um homem que tem o dom da fala eloquente e o usa, não para Cristo, mas para si mesmo, para ganhar popularidade, para alcançar uma posição respeitável. O único fim e objetivo de sua fala mais sincera é trazer grãos para o seu próprio moinho e lucro para sua própria propriedade. Em toda parte isso pode ser visto entre os professores, que eles estão vivendo para si mesmos. Eles não são adúlteros ou bêbados, longe disso, nem são ladrões ou perdulários. Eles são pessoas decentes, ordeiras e quietas, mas, ainda assim, começam e terminam com o eu. O que isso senão um servo inútil? O que é um servo para mim se ele trabalha duro para si mesmo e não faz nada para mim? Um cristão professo pode labutar até se tornar um homem rico, um vereador, um prefeito, um membro do parlamento, um milionário. Mas o que isso prova? Ora, o que ele podia trabalhar e trabalhou bem para si mesmo, e se durante todo esse tempo fez pouco ou nada por Cristo, se ele é ainda mais condenado por seu próprio sucesso. Se tivesse trabalhado para o seu Senhor, como trabalhou para si mesmo, o que não teria realizado? O servo inútil da parábola não era tão mau assim, e ainda assim foi lançado nas trevas exteriores. O que será então de alguns de vocês? Além disso, o servo mau não foi desperdiçar seu talento. Ele não o desperdiçou em autoindulgência e maldade como o filho pródigo, que gastou seus bens em uma vida dissoluta. Oh, não! Ele era um homem muito melhor do que isso. Não desperdiçaria um centavo sequer. Era totalmente a favor de economizar e não correr riscos. O talento estava como o recebera, apenas embrulhado num guardanapo e escondido na terra, depositado num banco, na verdade, mas um banco que não dava juros. Nunca tocara num centavo sequer para um banquete ou festa, e, portanto, não podia ser acusado de perdulário com o dinheiro do seu senhor. Na verdade, era superior àqueles que entregam suas forças ao pecado e usam suas habilidades para satisfazer as paixões culposas de si mesmo e dos outros. Lamenta acrescentar que aos que se dizem servos de Cristo, empregam suas forças para minar o evangelho que professam ensinar. Falam contra o santo nome pelo qual são chamados e, assim, usam seu talento contra o seu mestre. Este homem não fez isso. Ele era suficientemente mau de coração para qualquer coisa, mas nunca se tornara abertamente um traidor tão vil. Nunca empregou conhecimento para levantar dúvidas desnecessárias ou para resistir às doutrinas claras da palavra de Deus. Isso foi reservado para os teólogos destes últimos dias, dias que produzem monstros desconhecidos para os tempos menos educados. O talento deste homem não havia sido desperdiçado sob suas mãos. Era como ele o havia recebido e, portanto, ele considerava ter sido fiel. Mas isso não é o que Cristo chama de fidelidade. Apenas permanecer onde estamos. Se você pensa que tem dons e apenas guarda o que tem, sem obter mais, estará escondendo o seu talento na terra e mantendo-o como algo estéril. Não basta reter,
você deve progredir. O capital pode estar lá, mas aonde está o interesse? Viver sem objetivo ou propósito, além de manter sua posição, é ser um servo mau e preguiçoso, já condenado. Ao meditar sobre este assunto, que cada um de nós diga a si mesmo: Senhor, sou eu? Se o Senhor chama este servo de mau, será então algo mau ser inútil? Certamente, maldade deve significar alguma ação positiva. Não fazer o que é certo é ser mau. Não viver para Cristo é ser mau. Não ser útil no mundo é ser mau. Não trazer glória ao nome do Senhor é ser mau. Ser preguiçoso é ser mau. É evidente que existem muitas pessoas más no mundo que não gostariam de ser chamadas assim, mau e preguiçoso. Essas são as duas palavras que são unidas pelo Senhor Jesus, cuja fala é sempre sábia. Um estudante foi questionado por seu mestre: O que você está fazendo, João? Ele foi chamado e, como se tivesse sido bastante claro, disse: Eu não estava fazendo nada, Senhor. Mas seu mestre respondeu: Foi exatamente por isso que eu o chamei, pois você ter feito a lição que lhe dei. Não será desculpa no final para você gritar: Eu não estava fazendo nada, Senhor. Os que estavam à esquerda não foram obrigados a partir com uma maldição sobre eles por não terem feito nada? Não está escrito? Disse o anjo do Senhor: Amaldiçoa amargamente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor contra os poderosos. Aquele que não faz nada é um servo mau e preguiçoso. Este homem foi condenado às trevas exteriores. Observe isto. Ele foi condenado a ser como era, pois o inferno, sob certo aspecto, pode ser descrito como o grande capitão dizendo: Como tu fostes, quem é injusto, que seja injusto, continue. E quem é imundo, seja imundo, continue. Em outro mundo, há permanência de caráter. A santidade duradoura é o céu, mas o mal contínuo é o inferno. Este homem estava fora da família de seu senhor. Ele considerava seu senhor um senhor severo e, assim, provou que não o amava e que ele não era realmente um de sua família. Ele estava fora de si de coração e, por isso, seu senhor lhe disse: Fique fora. Além disso, ele estava na escuridão. Tinha noções erradas de Senhor, pois seu senhor não era um homem austero e severo. Ele não colheu onde não plantou, nem colheu onde não semeou. Por isso, seu senhor disse: Você está deliberadamente na escuridão. Permaneça na escuridão que está lá fora. Este homem era invejoso, não suportava a prosperidade de seu senhor. Rangeu os dentes só de pensar nisso. Foi condenado a continuar com essa mentalidade e, assim, a ranger os dentes para sempre. Esta é uma ideia terrível de punição eterna, esta permanência do caráter em um espírito imortal. Quem é injusto, seja injusto, continue. Embora o caráter do ímpio seja permanente, também se desenvolverá cada vez mais em suas próprias linhas. Os pontos negativos se agravarão e, sem nada para contê-los, o mal se tornará ainda mais vil. No próximo mundo, onde não há obstáculos à existência de uma igreja e de um evangelho, o homem amadurecerá para uma maturidade mais hedionda de inimizade contra Deus e um grau mais horrível de consequente miséria. A tristeza está ligada ao pecado, permanecendo na pecaminosidade. O homem deve necessariamente permanecer na miséria, pois o ímpio é como um mar agitado que não pode sossegar, cujas águas lançam lama e lodo. O que deve estar para sempre fora da família de Deus? Nunca ser filho de Deus? Para sempre na escuridão? Nunca ver a luz do santo conhecimento, da pureza e da esperança? Ranger os dentes para sempre com um doloroso desprezo e aversão a Deus, a quem odiar é o inferno? Oh,
Que a graça nos faça amá-lo. A quem amar é o céu. O servo inútil tinha um salário terrível a receber quando seu senhor o acertava, mas quem pode dizer que ele não o mereceu? Ele não teve a devida recompensa por seus atos? Ó, nosso Deus, conceda que tal não seja o destino de nenhum de nós.